Vamos tocar então. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui. Eu agradeço muitíssimo aos organizadores do Enelude, e é uma alegria também pelo fato de estar com colegas que temos uma relação de parceria de trabalho, mas uma relação afetiva muito grande. É uma alegria dividir essa mesa com Meia, com Lin e, enfim, estar com vocês. Eu ficar por último é sempre mais complicado, a gente dá vontade de ficar comentando as falas dos outros, e, enfim. Eu tinha preparado um texto para hoje, mas eu resolvi fazer uma fala mais livre a partir de alguns dos pontos que eu escrevi. Na verdade, o que eu queria comentar com vocês era... Meia falava da cibercultura, de características da cibercultura. Eu quero falar para vocês de algumas características do que a gente vem chamando de uma cibercultura infantil, né? Como é que as crianças estão vivenciando na cibercultura. E eu quero contextualizar isso com a seguinte questão. Existe uma escritora que mora no Rio de Janeiro, que muitos de vocês devem conhecer, chamada Danusa Leão. A Danusa escreve colunas em vários jornais. Pode botar a cadeira aí. É só para enquadrar. Ok. Obrigado. Ok? Tá bom aqui? Para você não Pode ficar tirar atrás da a tela. tela. Ok, tá bom, tá bom. Pode ligar o projetor? Pronto. Ok, não, tá bom, tá bom. Bom, gente, então é o seguinte, a Danusa, né, as colunas dela são reproduzidas em vários jornais brasileiros, os jornais ficam à disposição online, então esses textos circulam muito. E há algum tempo atrás, a Danusa escreveu um texto criticando as novas práticas das pessoas com seus smartphones. Então ela dizia o seguinte: que coisa chata agora, a gente vai num bar e ninguém conversa mais, né? As pessoas de uma mesa não conversam com as da mesa vizinha, não tem mais paquera, nem entre os próprios amigos de uma mesa tem mais conversa. Cada um fica tomando sua bebida, sua cerveja e no seu celular, né, trocando as coisas. E ela diz: bom, nós vivemos uma época de empobrecimento das conversas, né? Antes, debates calorosos aconteciam nas mesas de bar e as pessoas varavam madrugadas discutindo determinadas ideias e se confrontando com elas. Agora, quando alguém coloca uma questão, imediatamente alguém faz uma busca num site, né? E em alguns segundos esfrega a verdade em nossa cara. Acabou a discussão. Não tem mais o que conversar, né? Bom, quando eu li essa coluna da Danusa, e ela dizia, portanto, que há um empobrecimento da conversa. Eu achei uma coluna super engraçada, mas me incomodou bastante. E me incomodou porque eu penso que é exatamente o contrário. Nunca se conversou tanto quanto agora. E nunca se conversou tanto nas mesas de bar quanto agora, né? É que a forma de conversar mudou completamente. O blá 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 entre algumas pessoas frente a frente, talvez esteja diminuindo. E que ótimo que está diminuindo, porque as pessoas agora vivem outras conexões com as que estão presentes e com aquelas que estão bem distantes. Eu acho ótimo, por exemplo, estar numa mesa de bar dialogando com pessoas que, por um motivo ou por outro, não podem estar naquele momento na mesa de bar, mas que podem dialogar comigo. Então, acho que ao invés de um empobrecimento das conversas ou um esvaziamento das conversas, nós temos exatamente o contrário. Um enriquecimento de debates, as pessoas conversam e conversam cada vez mais. Bom, por que eu estou colocando isso como contexto? Eu lembrei dessa história da coluna da Danusa. Porque em muitos lugares onde eu tenho ido falar sobre cibercultura, em ambientes onde tem sempre muitos pais e professores, há uma chiadeira generalizada. E a chiadeira parece a mesma que Danusa fez. Do tipo, antigamente era tudo mais divertido, as crianças brincavam, corriam na rua, nadavam, brincavam de picula, jogavam bola, subiam em árvore, então assim, tudo era muito divertido, a infância era maravilhosa. Hoje os pobres coitados, ou as pobres coitadas das crianças, vivem com a cara enfiada nos seus aparelhinhos, nos seus objetos técnicos, e ninguém brinca mais, né? E eu também diria que é exatamente o contrário.
nunca se brincou tanto quanto agora. E é preciso entender características dessa cultura lúdica da cibercultura infantil. Que as crianças conectadas desenvolvem outras maneiras altamente prazerosas e lúdicas de brincar e de se relacionar, né? Então, assim, sem saudosismo de uma época onde as brincadeiras eram diferentes, né? Claro que antes, no nosso tempo, as brincadeiras eram maravilhosas. E perguntem para as crianças de hoje, todas elas vão dizer que brincam muito, que jogam muitas horas por dia, como o Lin falou, e que tudo é muito prazeroso. Então eu acho que a gente precisa, dentre outras coisas, então a gente precisa relativizar um pouco essas discussões de que agora é o fim do mundo, porque as pessoas estão com as caras enfiadas, né, nos seus objetos técnicos. E aí eu fiquei lembrando do seguinte: existe um sociólogo alemão que ficou bastante conhecido porque escreveu livros importantíssimos dos anos 50, nos anos 60, 70, chamado Didier Prokop. E o Prokop fez análises interessantíssimas sobre... Ele é um descendente da escola de Frankfurt, né? Então estudou muito Adorno, foi aluno de Adorno, estudou muito a teoria de Adorno, a teoria do Benjamin, né? A teoria da escola de Frankfurt. E ele fez estudos muito interessantes sobre a sociedade de massa, sobre o divertimento da sociedade de massa, né? Principalmente sobre a televisão. E uma das coisas que, ao meu ver, é mais extraordinária no que ele escreveu, é uma análise sociológica sobre a categoria do fascínio e da ludicidade para falar da televisão. Então ele diz que as pessoas na década de 50, de 60, eram fissuradas pela televisão e assistiam a televisão durante horas e horas e horas por dia, mesmo num período que não tinha televisão com transmissão 24 horas por dia. Então isso é interessante. A televisão era algumas horas durante o dia e as pessoas ficavam ali ligadas e fascinadas, e o que passava na televisão era motivo de conversas durante dias e dias. Então assim, as pessoas eram fascinadas. E aí ele começa a perguntar: bom, mas o que tem na televisão que fascina tanto as pessoas? E ele apresenta vários motivos, eu não vou aqui me alongar em todos eles, mas assim, o principal motivo de fascínio da televisão é que ela aproxima as pessoas. O mundo agora não é mais distante. O que acontece em qualquer lugar que eu nunca pude visitar, acontece agora diante de mim, na minha tela. E eu posso ver todos os lugares, eu posso conhecer pessoas, modos de vida, etc. Na época não tinha interação, eu só podia assistir, eu só podia ver o que a televisão mostrava. Eu acho que essa categoria do fascínio é importante para a gente discutir hoje, o fascínio nosso pelas redes sociais, pela internet, pelos jogos eletrônicos, enfim. E aí nós temos várias outras questões. Claro que agora o mundo é muito pequeno, aldeia global, né? Tudo acontece na nossa telazinha, tecnologias móveis, tudo ao alcance da mão, ao alcance de um clique ou de um toque, né? Então isso é fundamental, imaginar que agora nós vivemos assim, cada vez mais conectados, e tudo que acontece, né, em função, né, de um toque diante das minhas telas. Então, eu acho que esse conceito de que é assim, e hoje ela é fascinante, não só porque as coisas acontecem na tela que eu tenho diante de mim, mas as coisas são fascinantes porque é próprio da cibercultura, essa época em que nós podemos dialogar intensamente ou intensamente com tudo o que acontece na nossa tela. Então não se trata mais de assistir o que acontece no mundo, mas agora nós fazemos o mundo acontecer nas nossas telas. Meia colocava um pouco dessa história, né? Agora nós participamos ativamente das coisas. É preciso fazer, né, criar conteúdos, não só acessar conteúdos da internet, criar conteúdos. Então agora, talvez o fascínio da nossa época é o fato de que tudo que acontece na nossa tela acontece porque nós e milhares de pessoas estão fazendo acontecer. Bom, essa participação completa e contínua, né, na nossa vida tem algo de extremamente lúdico. Porque agora, né, se a gente pegar aquelas características bem iniciais que Lin mostrava do jogo, o que é que caracteriza um jogo, nós vivemos a mesma coisa. É prazeroso,
É uma brincadeira, é sério, mas é uma brincadeira. Né? É uma brincadeira no sentido, o comportamento das pessoas, quando estão fazendo ali, é de completa absorção. Por que as pessoas ficam completamente imersas, e também falava disso, nos jogos, nas redes sociais, etc. Né? Porque tem algo ali que prende, que fascina completamente. E fascina porque as pessoas podem participar ativamente disso aí. Então nós temos uma outra maneira lúdica agora. O lúdico é caracterizado na cibercultura infantil como essa participação intensa das crianças. E aí me parece um equívoco, um monte de discursos que a gente encontra por aí afora, de que os computadores, os smartphones, etc., só servem em sala de aula para dispersar as crianças. Parece que é exatamente o contrário. Elas não estão dispersas, elas estão concentradíssimas. Né? As palavras que foram usadas aqui antes foram imersa nas telas. Né? Crianças muito pequenas, com meses de idade, já completamente envolvidas. Né? Se vocês fizeram uma busca de imagem por aí, tem imagens lindas de bebês completamente vidrados, né, com as coisas que estão acontecendo na tela. Mas é mais do que isso, vidradas porque elas estão, mesmo com uma coordenação motora ainda pouco aperfeiçoada, elas já estão tocando, batendo aqui, batendo ali e vendo o que está acontecendo. Então assim, essa é a época de uma participação completa. E aí tem algo que é mais interessante ainda. Por que é assim? Ou não basta simplesmente dizer que nós vivemos uma época fascinante porque as pessoas interagem com as máquinas. Meia já tinha apontado características sobre isso. O fascinante da cibercultura não é o fato de que as pessoas estão conectadas com as máquinas. O fascinante na cibercultura é que as pessoas estão conectadas entre si. As máquinas são apenas intermediários, apenas objetos técnicos que favorecem a conexão. E quando as pessoas estão conectadas entre si e fazem coisas em conjunto, e discutem juntos, e buscam soluções criativas dos seus problemas, coisas extraordinárias, criativas e divertidas acontecem. Por isso que o uso das tecnologias é carregado de uma dimensão altamente lúdica. Aí, um outro aspecto curioso que eu queria ressaltar é a ideia de que os vínculos estabelecidos são os vínculos estabelecidos que de fato importam na nossa vida. Isso vale para a nossa vida de adulto, mas isso vale para a vida das crianças. As crianças estão desenvolvendo vínculos diversos com as coisas, com os acontecimentos, com as pessoas, com as próprias crianças. É preciso prestar um pouco mais de atenção nesse universo, ao invés de simplesmente rotular tudo como empobrecimento, não brincam mais, ficam isoladas, não têm atividade física, um monte de críticas aí banais que a gente ouve, né, o tempo inteiro. Criar vínculos talvez seja o que nós temos de mais fascinante na cibercultura. O outro aspecto é que criar vínculos significa criar de forma colaborativa. E aqui nós temos um potencial extraordinário para a educação. Tá? Nos cursos de formação de professores aqui, as disciplinas que nós ministramos, nós do nosso grupo de pesquisa com os professores, a gente enfrenta coisas muito curiosas. Por exemplo, dizer que não faz mais sentido o professor atribuir uma tarefa e que 40 pessoas numa sala de aula devem se empenhar todas ao mesmo tempo para resolver uma mesma tarefa, como se fazia antigamente. E por que não faz mais sentido? Porque se estamos todos conectados e as nossas disciplinas acontecem nos laboratórios de informática, cada aluno está com seu computador, quem tem o móvel leva, quem não tem um computador fixo. Se estamos todos conectados, os tempos e os ritmos de aprendizado devem ser completamente diferentes. E uma vez colocado o problema, a gente tem que trabalhar com pesquisa, e as pesquisas devem caminhar das mais diversas ordens possíveis. Então, só para dar um exemplo, nós temos evitado indicar textos obrigatórios para um determinado tema. O tema da próxima aula é X, todos os alunos devem ler tal texto. Por que todos os alunos devem ler o mesmo texto? O que nós queremos é discutir um determinado tema. Se todos estão conectados e têm acesso,
cada um deve procurar referenciais teóricos, deve procurar imagens, deve procurar vídeos sobre aquele tema, deve se debruçar sobre esse material, deve ler, deve assistir, né, deve questionar, deve trazer para a sala de aula. Às vezes acontece no mesmo instante, em 5 minutos todo mundo pesquisa, daqui a pouco todo mundo tem informações. E se todo mundo traz materiais diferentes, a riqueza de discussão é extremamente alta. E aí tem dado mais curioso ainda. Às vezes, para discutir determinados pontos, as pessoas descobrem que tem grupos de discussões sobre aquele tema nas mais diversas redes sociais e começam a participar daí e ver o que é que as pessoas de outros lugares estão discutindo sobre aquele tema. Ou seja, nós vivemos uma época fascinante porque as pessoas estão conectadas e, uma vez conectadas, elas podem produzir de forma colaborativa e criar conteúdos e soluções para a sua vida também de forma colaborativa. E aí significa que a gente não pode mais estabelecer mão única e atividade única. Nós vivemos uma era de complexidade, de pluralidade, né? E é tudo isso que nós devemos perseguir. E nas aulas, às vezes, a gente tem reações assim terríveis. Alunos que ficam desesperados dizendo: eu não consigo acompanhar esse curso porque eu não sei o que é que tem que ler para a próxima aula. Porque muitas pessoas ainda estão completamente condicionadas com a história do texto impresso, das xerox que tem que tirar, e eu só sei estudar se for desse jeito. Agora, na cibercultura e na cibercultura infantil, se estuda pesquisando. É preciso buscar materiais, é preciso criar materiais, é preciso fazer juntos. A sala de aula tem que ser um ambiente contínuo de discussão, quando nós estamos entre paredes e quando nós estamos fora dela. Porque essa discussão não acontece mais no espaço de uma hora da aula, dentro da sala de aula. Nós temos agora inúmeros espaços de rede para que as pessoas conectadas discutam e possam discutir e criar coisas novas o tempo todo. Me parece que essa condição da colaboração caracteriza a forma lúdica por excelência da cibercultura. É por isso que as pessoas estão fascinadas. E é incrível que tantos pais e que tantos alunos não tenham se dado conta ainda do quão extraordinário é poder estar juntos e fazendo coisas juntos. Deixa as crianças brincarem, deixa elas viverem conectadas. É preciso que elas joguem o tempo que quiser. E é preciso quebrar, derrubar essas leis, não é, que proíbem, não é, objetos técnicos e conexões em sala de aula. As nossas salas de aula vão ser muito mais ricas, criativas, lúdicas, prazerosas, fascinantes, se estivermos conectados o tempo inteiro, fazendo coisas lindas por meio das conexões, porque, na verdade, criar vínculos é o que interessa e é o que caracteriza a nossa época. Obrigado.